Você acredita na justiça? Ou diria que ela é ineficaz, inconsistente? Muitos sequer têm uma opinião formada até serem vítimas de uma injustiça. Desde que mundo é mundo, ela é contestada. E o método de justiça com as próprias mãos, o famoso olho por olho, dente por dente, era bem aceito em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Hoje sabemos que essa prática é crime, né, gente? Mas ela continua acontecendo. Por que será? Quais são os caminhos que podemos percorrer para mudar esta realidade? No programa de hoje falaremos sobre justiça e eu recebo aqui no estúdio os advogados criminalistas Tiago Trefilho e também o Marcelo Quirino. Sejam muito bem-vindos. Olá, tudo bem, Daniela? Obrigado pelo convite. Desde já agradeço ao pessoal que nos convidaram, que nos deram essa honra de estar aqui conversando com vocês hoje e explicando sobre nossas ideias, sobre como vivemos hoje em um mundo que temos as leis e temos que seguir, independente se gostamos ou não. Sem dúvida, né? Pro bem de todos, né? Pro bem de todos, isso. Bom, eu quero lembrar, antes da gente começar, que a TV Câmara de São José dos Campos preza pela acessibilidade e tem conteúdo 100% traduzido em Libras. E hoje no Diálogos, né, gente, não vai ser diferente. Então vamos seguir até o final, né, com essa acessibilidade no nosso programa. Vamos começar então. A gente falou, né, desse método de justiça com as próprias mãos, que é antigo, né, não é de hoje. Apesar de hoje a gente estar vendo muitos casos, né, tomando proporções nacionais, mundiais. Mas, Marcelo, é crime, né? Está, inclusive, previsto no Código Penal brasileiro essa prática. Sim. Podemos ver no artigo 345 que se trata disso, que temos duas formas de enxergar. A gente tem a proibição, sendo crime fazer justiça com as próprias mãos, que hoje também temos o vigilantismo pela internet, sim. São coisas diferentes. Existem alguns artigos no Código Penal, que um deles é o artigo 65, inciso 3º, que ele fala justamente sobre algumas excludentes de licitude. Então, existe a proibição, sim, de fazer justiça com as próprias mãos, porém nós temos alguma a legítima defesa, temos algumas excludentes, mas assim, são coisas que têm que ser bem estudadas, não pode ser de qualquer forma. Você hoje, aconteceu um ato com alguém próximo de mim, vou lá e faço com as próprias mãos, vou lá e quero vingar. Isso não existe, Isso é crime hoje no nosso país. Sim. E aí, né, que eu falei, né, um termo que a gente está vendo com mais frequência. Tiago, muitas vezes, né, esse acesso às armas também acaba facilitando esse tipo de crime, né? Sim, o acesso às armas, por ser algo letal, né, então é diferente de você ter qualquer outro tipo de ferramenta, assim, sendo uma arma de fogo, então apenas com um gatilho, um disparo, você é capaz de matar alguém. Isso acaba aumentando o nível de violência e nessas situações de vigilantismo acabam tendo as maiores tragédias. Caso o acesso a armas não fosse um acesso muito grande, talvez os índices de homicídio seriam menores nessa situação de vigilantismo. E até aproveitando, né, o gancho que o Dr. Marcelo deu, as pessoas acabam confundindo, né, o que é o exercício arbitrário das próprias razões com a legítima defesa. E, né, uma grande diferença é que a legítima defesa tem que ser algo ali no ato, algo imediato, algo atual. Então, é aquele caso, por exemplo, alguém está invadiu sua casa e você se defende. Que é diferente, por exemplo... Tem risco de vida, né, de fato, muito alto. Risco de vida atual. Uhum. Que é diferente, por exemplo, daquele comerciante em que a pessoa, né, o ladrão entra no estabelecimento, rouba ele, e aí ele descobre que esse ladrão, qual pessoa que foi que lhe roubou. Ele vai lá e a mata. Isso não seria nem exercício arbitrário da própria razão, nem legítima defesa. Já seria um crime de homicídio. E as pessoas têm confundido isso, né? E deixar claro que esse exercício arbitrário das próprias razões é crime. Não é um crime com uma pena tão alta, mas é crime. Não é como o Dr. Marcelo diz, uma excludente. Então é uma linha bem tênue entre essas situações jurídicas que acabam, às vezes, confundindo as pessoas que não são especialistas no assunto.
A pessoa responderá por isso, né? Olha só, além aqui dos dois, eu converso também de forma remota com o cientista político Bruno Pasquarelli. Bruno, seja muito bem-vindo ao Diálogos. Oi, Daniela. É um prazer enorme estar com vocês e com toda a audiência da TV Câmara. Bruno, vamos continuar um pouquinho desse assunto, né? Eu falava aqui com os meninos sobre esse acesso às armas, né, que acaba facilitando, né, esses tipos de crimes. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas até virou uma questão ideológica, né, nos últimos anos, aí libera ou não libera, mas fato é que acaba contribuindo bastante com esse aumento, né, de crimes. Muitas pessoas que não têm sequer preparo algum, né, portando uma arma de fogo, por exemplo. Com certeza, Daniela. Nós temos estatísticas que mostram que países onde a arma de fogo não é liberada, a quantidade de crimes é muito menor. E além disso, nós temos no Brasil um componente muito importante, que é a própria violência endêmica da sociedade. E quando a gente junta armas de fogo de um lado, né, a possibilidade de armas de fogo em alguns casos, e uma sociedade que é violenta na sua própria constituição histórica, isso traz, né, elementos muito complicados para a relação em sociedade mesmo, né? Nós temos desde casos de racismo, violência contra a mulher, e como esse tipo de violência vai sendo transplantado para outras violências, como é o caso da vingança pessoal, né, como é o caso do próprio vigilantismo. Então, o Brasil realmente, não somente o Brasil, né, mas a gente observa que nós tivemos na nossa formação social histórica elementos que são elementos de violência. A própria forma como ocorreu a colonização no Brasil, a forma como isso se desenvolveu ao longo de regimes autoritários, regimes de exclusão, e isso trouxe realmente isso fez com que a sociedade brasileira também se tornasse muito violenta. E quando a gente junta realmente essa possibilidade de uma posse de armas desenfreada, isso traz uma consequência muito negativa para a sociedade como um todo. A gente seguiu o nosso bate-papo, então eu vou trazer aqui um evento, né, na prática, um caso que aconteceu recentemente, um crime em Manhattan, lá em Nova York, nos Estados Unidos, que reacendeu esse debate, né, sobre esses riscos, né, do vigilantismo, que foi muito bem pontuado aqui nesse começo do Diálogos. O CEO de uma seguradora de saúde, gente, lá nos Estados Unidos, a United Healthcare, era o Brian Thompson, ele foi assassinado a tiros em frente a um hotel durante um evento empresarial. O suspeito, o Christopher Mangione, de apenas 26 anos, crítico do sistema de saúde americano, ele foi preso, então, 5 dias depois, portando né, uma arma de fogo, uma arma montada com peças compradas online. E aí, claro, né, esse caso levantou preocupações, né, sobre as pessoas que acabam, né, querendo ali resolver com as próprias mãos. Quero voltar com o Bruno nesse momento para contextualizar o caso, né? Lá nos Estados Unidos não tem um sistema público de saúde, né? Acaba sendo muito caro, então isso gera insatisfação das pessoas. Claro, nada justifica a violência, né? Mas é um assunto que realmente é um desafio para a segurança pública, para a sociedade, né? Ali, qual é o limite, né? A insatisfação, porque muitas vezes a justiça, ela é lenta, né? A pessoa, ela quer ali dar um jeito de resolver, só que, mais uma vez, não justifica uma ação como essa, né? Então, é uma linha bastante ali complicada, né, Bruno? Exatamente, né? Nós temos, no caso dos Estados Unidos, né, toda essa discussão no sistema privado de saúde, né? No Brasil é um pouco diferente, né? O Brasil tem o SUS, mas isso não quer dizer que o Brasil não seja um país onde a exclusão não é observada, não, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem elementos como, por exemplo, lá no século XIX, a escravidão, os grandes latifúndios, e a forma como a nossa cidadania é construída, que vão excluindo cada vez mais uma grande parcela da sociedade brasileira. Uma cidadania que ela é muito... Lá, quando, por exemplo, a gente observa nos anos 30, né, o governo de Getúlio Vargas,
a ideia de uma cidadania regulada. Então, o governo cede direitos sociais e trabalhistas, ao mesmo tempo que cerceia a liberdade civil, que cerceia liberdades políticas da população brasileira. Então, nós sempre tivemos um Estado garantidor de alguns tipos de direitos em determinados momentos e em detrimento de outros, como direitos civis e políticos. Isso foi sendo à tona do nosso regime, mesmo quando o Brasil se torna uma democracia no período 46-64. Quando a gente observa o retorno à democracia em 88, a Constituição Cidadã, né, traz os direitos sociais, civis e políticos como fundamentais para a nossa evolução como sociedade, direitos que estão garantidos na Constituição, mas que nem sempre chegam a todos. Então, a gente pode observar direitos políticos, nós temos direitos muito bem estabelecidos. Já direitos civis e sociais, a gente observa que não chega para todos na mesma intensidade, né? Nós temos, por exemplo, o próprio artigo 5º da Constituição, que traz a ideia de igualdade a todos perante a lei. A gente sabe que isso não é verdade, né? Mulheres não têm as mesmas condições de ganhos, por exemplo, no mercado de trabalho em alguns empregos, né? Os direitos sociais também, os direitos sociais não chegam para todos, nem todos têm direito à educação de qualidade, nem todos têm direito ao lazer, né, dentre outros. Então, uma grande parcela da sociedade não tem acesso a esse tipo de direito. Isso vai causando realmente uma desigualdade muito grande e, claro, algumas pessoas acabam indo para o mundo da criminalidade também por não ter acesso a direitos sociais, a direitos civis dos mais variados. E aí, como consequência, a sociedade vai se tornando cada vez mais violenta, justamente por conta dessa desigualdade muito presente na sociedade brasileira. Sim, vocês dois também, né, como advogados criminalistas, né, vivem muito isso na pele também, de que é um desafio, né, nosso, complementando um pouquinho o que o Bruno falou, né, esse limite ali, porque a gente sabe, a justiça muitas vezes, né, ela acaba sendo lenta, em muitos casos falha, né, como a gente pode caminhar, né, para tentar ir revertendo essa situação aos poucos, né, para que a gente não veja mais casos como esses acontecendo, né? Sim. Conforme o Bruno falou, Daniela, os Estados Unidos é o país que tem menos leis, tá? Lá são poucas leis, mas elas funcionam. Aqui no Brasil, sempre há o combate, sempre quando há um tipo de violência, um tipo de situação aqui, se faz uma lei, uma em cima da outra. Só que na prática elas não funcionam direito, tá? Eu estou falando isso como advogado, eu, né, sempre falo que eu sou apaixonado pela área jurídica, porém existe muitas lacunas. Em relação a muitas leis que são feitas até em horários noturnos, elas são apenas para tampar buracos, tá? Porque existe muitas leis, mas na prática elas não funcionam. Temos muitos aí, que nem a Constituição Federal, mesmo o artigo 5º que o Bruno comentou, ele fala sobre tudo que nós temos o direito, só que na prática não funciona. Os nossos governantes mesmo deixam a desejar, muitas vezes, nesse sentido. Sobre as mulheres mesmo, sobre negros, sobre a periferia, muitas coisas que têm o direito, ela não chega até a periferia. Tá? Então, até para nós advogados, na hora de atuarmos mesmo, fica difícil, tá? Até para a gente poder conseguir passar para o próprio juiz, né, que ele é o presidente de várias ações que a gente entra, ações públicas, até o próprio juiz ele não consegue, em alguns momentos, ele ficar o que nós, como advogados, estamos fazendo pedido ali. Entendeu? Então fica muito difícil principalmente para a periferia. Sim. Uma coisa que chamou a atenção nesse caso em específico, né, Thiago, foi que o atirador, né, no caso o Mangione, ele virou uma espécie de celebridade, né? Muitas pessoas até tentaram fazer, né, uma vaquinha para juntar dinheiro mesmo, para ajudá-lo, né? Virou uma espécie de celebridade, uma pessoa, né, que as pessoas iam lá, veneram. É interessante pensar, né, como que um caso desse, uma situação séria como essa, né, ganhou uma proporção desse tamanho. Sim, exatamente. Nessa análise eu percebo que hoje, né, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou no mundo, nós estamos, vamos dizer, carentes de heróis, carentes de exemplos. E com isso, né, onde há uma lacuna,
às vezes aparecem situações como essa, onde as pessoas veem, nossa, eu estou passando pela mesma situação, também tenho um problema de saúde, o seguro também negou para mim o tratamento, olha, meu pai morreu por causa disso. E com essa carência que temos de bons exemplos, às vezes uma pessoa como essa, a título de algo que seria justo, acaba virando, né, um ídolo, como você disse. E ele é um exemplo clássico do vigilantismo, que ele acaba tendo seu próprio interesse, vamos dizer, individual, da sua perspectiva individual, cometendo um crime, dizendo que está fazendo a justiça. Mas a justiça não é isso. A justiça, ela existe todo, né, vamos dizer que seria o contrato social, seria as leis. O que é justo é o que está em lei. Isso que é justiça. A pessoa tem uma aplicação de acordo com a lei. E não a justiça com as próprias mãos ao arrepio da lei, né, para o seu próprio interesse individual. Então, o vigilantismo, esse é o exemplo clássico. É isso. É você fazer a justiça com o seu interesse individual e não pensando no interesse coletivo. Sim. E aí também, né, continuando aqui, a gente falou um pouco, né, o Marcelo bem pontuou, a gente tem um sistema bem burocrático, né, falando. Então, muitas vezes as pessoas que, né, são justiçadas, tiveram, né, algum déficit, seja lá qual for, a pessoa ela tem de esperar pela justiça. Muitas vezes, né, acaba, infelizmente, não acontecendo ou demora. O caminho legal, de fato, não tem outro, né? No caso, procurar profissionais, se for o caso, um advogado, né? Ficar ali insistindo, não tem muito o que fazer nesse sentido, né? E aí, claro, uma série de outras coisas que poderiam ser feitas, né, legalmente, mas aí não depende do cidadão comum, né? Para a gente otimizar esse sistema todo. Sem dúvidas. Na verdade, os profissionais, como os advogados, juízes, promotores, policiais, são profissionais treinados, né, vamos dizer, estudados e treinados para resolver conflitos. Por isso que existem esses profissionais, por isso que existe uma série de regras para passarem, seja na OAB, seja no Barro Branco, né, da Polícia Militar, no concurso da promotoria ou para a magistratura. Então, existe, vamos dizer assim, uma ciência. Então, nós orientamos a procurar advogados, promotores, os policiais, para resolver os seus conflitos, justamente porque não se trata apenas, né, de uma moral interna ou de uma ética da minha família, e sim trata de uma ciência onde existem as regras. Realmente a justiça é lenta, isso acaba causando uma insatisfação, e a solução seria a gente ter mais funcionários, às vezes diminuir a burocracia, e a gente entra naquele, né, que a gente ouve há muitos anos no Brasil, que a gente precisa mesmo melhorar as instituições, deixarem elas mais fortes, e com isso o cidadão vai ser menos prejudicado. Sim, e que esse assunto seja interesse, né? Porque muitas vezes a gente não vê nada sendo feito a respeito, né? Se modificar para tentar, né, destravar um pouco a situação, né? Levar esse assunto para a mesa, para o debate, também é muito do que falta, né? Sim, sem dúvida. Acredito que a população, se ela estiver presente, como aqui na Câmara, estiver presente, né, buscando os seus direitos, né, nós falamos advogados, né, Marcelo, sim, que sim. Nós somos, às vezes, um dos representantes do povo. Então, eles não têm acesso a essa justiça. Então, o que eles têm que procurar? Procurar o seu advogado. Então, ter os advogados também, nós mesmos, advogados, serem pessoas éticas, serem exemplos, como eu falei agora há pouco sobre exemplo, nós temos exemplos dessas pessoas também no nosso dia a dia, com as nossas posturas, justamente para a gente ser o acesso, a ponte, né, o acesso deles à justiça. Sim, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, outros recortes também sobre esse tema, justiça, mas isso no próximo bloco. Fique com a gente porque voltamos já já, é rapidinho. De volta com Diálogos. Olha só, gente, essa informação. A ONU coloca como padrão, né, uma média de um policial para cada 250 habitantes. Sendo assim, o Brasil tem um déficit de aproximadamente 179 mil policiais. É muita coisa, né? Para vocês terem uma ideia também, de 2013 a 2023, ou seja, num período de 10 anos,
houve uma redução de mais de 7% do efetivo. Agora a gente vai ouvir, então, a advogada e presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB aqui de São José dos Campos, a Fabiana Silva, que vai repercutir um pouquinho esse assunto com a gente. Somente a Polícia Militar ela tem um déficit de mais de 30 mil agentes. Ou seja, nós temos hoje apenas 70% da capacidade do que seria no mínimo do ideal da Polícia Militar. Como isso é relevante? A Polícia Militar ela tem uma função de prevenção e de ser preventiva e ostensiva. Ou seja, ela está ali fazendo rondas regulares, aquele patrulhamento para prevenir o crime e também para fazer aquela ronda ostensiva, né? Afastar o crime, roubo, furto, latrocínios, que são infelizmente mais comuns em grandes cidades. A Polícia Civil, por outro lado, ela tem um déficit alarmante de 35% em seu efetivo. Não há delegados, investigadores suficientes para elucidação e investigação dos crimes. Isso afeta a morosidade, afeta quando vai para o judiciário, né? As investigações da Polícia Civil elas são importantes para que se haja um combate efetivo ao crime. Juntamente com a Polícia Militar, esse déficit, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, eles afetam diretamente a nossa sociedade, impactam no crescimento, no aumento da violência. Atualmente, a Polícia Civil, os dados, né, segundo os dados levantados, apenas 3% dos delegados tinham uma formação de até 1 ano. Isso significa também um envelhecimento dos agentes e não há uma reposição efetiva e suficiente desses agentes. O que é necessário fazer para que esse efetivo, né, essa perca desses agentes seja compensada? Concurso público. Todos os estados deveriam promover mais concurso público para suprir essa necessidade dos agentes, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Somente no estado de São Paulo, um concurso por ano da Polícia Militar não é o suficiente. Tanto o estado como alguns municípios, eles acabam por fazer o que dentro do meio militar é chamado das atividades delegada e DGEM. A DGEM é promovida pelos municípios, uma parceria entre as prefeituras e o estado em que fornecem ali a viatura, os equipamentos, e os policiais em suas folgas trabalham, fazem uma hora extra. A atividade delegada, essa hora extra diretamente pelo estado. Por que isso impacta tanto no efetivo da Polícia Militar? Não há um descanso correto do policial. Ele acaba se estafando, ao invés de estar ali descansando, fazer a sua folga, ele cumpre essas folgas, cumpre essas atividades. Ela não é de toda ruim, ela é até benéfica. Contudo, o que é necessário é regularizar essa parte do efetivo que falta, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Tá certo. Muito obrigada, Fabiana, por contribuir com a gente. Vou chamar o Bruno agora. Bruno, aí são vários fatores, né, que dá para a gente repercutir a partir daí, né, do ponto do que a Fabiana comentou também, né? A gente tem um quadro ali reduzido, precisa ser revista a questão também, né, de infraestrutura, né, para esses profissionais, salário, né, tudo isso, essas deficiências que a gente tem aqui no Brasil, né, em diversas áreas, mas falando especificamente nessa. E aí também tem um outro ponto, né, que é um desafio também. Saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha, isso foi em dezembro de 2024, não tem nem 2 meses. Olha só, que 51% da população, né, com 16 anos ou mais tem desconfiança, não sente confiança na polícia. Tiveram casos recentes, né,
no país todo, no estado de São Paulo também, que chamaram muita atenção, tá? Então, são vários desafios, né, que quando a gente fala, né, de melhorar mesmo a segurança pública, eles precisam ser revistos, né, e colocados no centro das discussões. Exatamente, Daniela. Como bem falado na reportagem, né, tem uma primeira questão que é a falta de uma burocracia, no sentido de necessidade de mais concursos públicos para que nós tenhamos pessoal preparado para realizar as intervenções, né? Então, é sempre importante ressaltar, né, como que se faz uma política pública de segurança efetiva, né? Primeiro, a gente precisa de dados e análise também, investigação sobre os homicídios. E no Brasil, há uma falta de dados, né, sobre a violência em geral, muito porque as pessoas, às vezes, deixam de denunciar, né, como, por exemplo, violência contra a mulher em casa, né? Tem um fato muito importante. E a maneira como a própria questão dos homicídios vão sendo investigadas, né? É necessário investigar mais a fundo como ocorreu aquele homicídio, por que ocorreu. E para isso, obviamente, precisa do quê? Pessoal, né? Precisa de mais burocracia para que isso aconteça. Precisa realmente de investigação científica, no sentido de procurar, e aí entrando já na seara do crime organizado, né? É necessário a construção de um pessoal qualificado para barrar o crime organizado no seu financiamento, né? É necessário investigar de onde vêm as fontes de renda daquele crime organizado. Então, esse é um primeiro ponto, né? Justamente a necessidade de pessoas, de burocracia para compor o quadro policial. E, em segundo lugar, a descrença das pessoas em geral, da sociedade em geral, no sistema estatal, né? Então, a ideia é que o sistema de justiça ele é incapaz, seja ali nas suas instituições policiais, seja no Ministério Público, seja no sistema carcerário, e é um sistema que seria incapaz de controlar o crime e a violência. Existe um sentimento de um aumento de crimes, de um aumento da impunidade, né, e uma percepção de que a justiça privilegia principalmente quem tem mais dinheiro, né, seriam as classes mais altas. E aí, obviamente, os cidadãos de classe baixa, de classe média, vão procurar saídas, né? Uma delas, que muito bem ressaltado, é a vingança, né? Que obviamente é crime, né? E uma outra saída é a segurança privada. Então a gente vê vários movimentos nesse sentido, de pessoas contratando seguranças ou, em outros lugares, aderindo a organizações criminosas, né? Para prover a segurança naquele lugar, que é o que acontece principalmente no Rio de Janeiro, de um lado traficantes e de outro as milícias organizadas, né, ali composta por ex-membros das polícias. Então nós temos a sociedade civil procurando, já que o Estado não está chegando naquela localidade, ela vai procurar, de alguma maneira, tentar garantir a sua segurança. E essa segurança, obviamente, por meio de um lado de segurança privada, que é regulamentado, que está muito bem estruturado, mas também por conta de organizações criminosas, como é o caso dos traficantes e das milícias organizadas, e aí o caso do Rio de Janeiro é um caso mais emblemático. Sim, é um assunto, né, que dá muito pano para manga, e esse número, né, que a gente comentou aqui no diálogo chama bastante atenção, né, 51%, ou seja, mais da metade da população não sente, né, confiança na polícia. É um debate, é um desafio aí da sociedade, da segurança pública. Vamos seguir então, ó, a gente vai fazer uma pausa aqui na conversa do estúdio, porque o Matheus Andrade foi para as ruas do centro de São José para saber o que a população acha a respeito deste tema, de fazer justiça com as próprias mãos. Vamos conferir. A justiça com as próprias mãos é um tema que divide opiniões e levanta debates. Casos recentes têm levantado questões como segurança e os limites do que é considerado aceitável. Hoje viemos às ruas de São José dos Campos para descobrir o que a população pensa sobre esse assunto. Será que as pessoas são a favor ou contra? Vamos descobrir.
A princípio eu sou contra, porque se os humanos já têm as leis, né? E eu sou católica, acredito na lei divina também, eu acho que Deus faz a justiça e os homens também podem fazer a justiça, né? Já que existem as leis, para ser cumprido. Sou contra, porque não se faz justiça com as próprias mãos. A pessoa pensar 5 minutos, ele não faria um prejuízo na vida dele que vai levar para o resto da vida. Porque às vezes a pessoa vem fazer isso aí num momento de adrenalina. Eu sou contra, porque eu acho que tem também a justiça de Deus e a justiça dos homens. Eu sou contra, porque já tem os policiamentos aí, se deixar por conta do pessoal aí vira aquela baderna, né? Todo mundo mata todo mundo, faz aquilo que quer, né? Eu sou contra, né? Fazer justiça com a própria morte, que não é certo, né? Eu sou contra porque a gente não deve fazer essas coisas, né? Porque a gente, prejudica a família da gente, né? Tá aí, então, confesso que a princípio, quando a gente viu, né, as respostas, na redação a gente até se surpreendeu, né, que dadas várias pesquisas, né, que foram exibidas recentemente, né, da justiça com as próprias mãos, que as pessoas, né, nesse caso todos, por unanimidade, são contra. Repercutir um pouquinho, de fato, é um desafio, né, por parte também da segurança pública, né? Isso vai muito, tem uma desconfiança muito grande nos agentes, né? E tudo isso vai influenciar, impacta, né? Toda a nossa realidade. Sim, Daniela. Daniela, nós como advogado, acho que o doutor Tiago também passa por isso no escritório dele. A gente tem uma polícia militar que ela deve ser preventiva, tá? Porém, não tem esse efetivo no dia a dia. A gente vê por vários crimes que acontecem, a polícia militar só chega após o acontecimento. A polícia civil é uma polícia judiciária, ao qual o contribuinte, o transeunte, ele tem que ir até a delegacia e fazer a denúncia de um crime. Porém, você chega hoje em uma delegacia, não tem policiais para atender, tá? E tem uma forma que eles são tratados também, então muitas das pessoas não gostam de ir à delegacia sem um advogado, por quê? Ficam inibidas, né? Inibidas, porque lá eles vão ser recebidos de uma forma não agradável. Então tudo isso gera uma insegurança das pessoas enxergar a polícia militar e a polícia civil, as nossas polícias do nosso país. E pegando um pouco do gancho do senhor Bruno que ele falou aí, em relação do que aconteceu nos Estados Unidos também, que nem o rapaz virou herói por ter matado lá, aqui no Brasil não é diferente, né? Focando mais no Rio de Janeiro, geralmente os traficantes, eles são ídolos para a população, porque eles ajudam a população e muitas vezes lugar que o Estado não chega, né? Ele está na lei, está na Constituição Federal, artigo 5º, porém o Estado não consegue chegar a alguns lugares na periferia. Sim. A questão da segurança pública, não tem como falar sobre segurança pública sem também falar sobre questões sociais, né, sobre a educação mesmo, né, sobre as oportunidades. Tudo isso é diretamente, né, se relaciona com esse assunto, né, Tiago? Sim, e até, né, complementando o Dr. Marcelo e voltando, o problema da nossa polícia é que ela é uma polícia militar, né? Se você for em outros países, como por exemplo a Inglaterra, lá existe a polícia militar, que é a polícia de intervenção rápida, onde ela vai mesmo ali para, vamos dizer, atirar, precisar fazer algo mais violento. Existe a polícia, vamos dizer, em si, que é a polícia que não anda armada, é a polícia que está ali conversando com a população no dia a dia. Então, o problema até, eu acredito que tem que aumentar o efetivo, mas talvez aumentar o efetivo de policiais que não sejam militarizados. Porque dessa forma que a gente vem de uma herança da ditadura militar, é a mesma forma. Então eles são treinados para ser soldados. E aí soldados, eles acham que estão em uma guerra. Então quando eles vão nas comunidades, né, onde infelizmente tem a maior taxa de crimes, eles vão como se estivessem fazendo uma incursão numa guerra. Então eles utilizam táticas de guerra. E dessa forma as pessoas acabam não confiando em um soldado, que é diferente de se confiar num policial. Então um dos problemas da desconfiança
também seria a estrutura mesmo da nossa polícia militar, que não deveria ter a polícia militar, mas também ter uma terceira polícia civil militar, essa polícia que seria a polícia mais próxima do povo, que ajudaria o povo a resolver os seus conflitos sem ser a base de violência. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse recorte social no próximo bloco, mas, Thiago, rapidamente, né, um assunto que tem movimentado também a pauta política, e aí também entrou num campo ideológico também, a reforma da PEC da segurança pública, né, que em tese permitiria mais autonomia aos municípios, aos estados, à União também, né? Na prática, o que mudaria, né, assim, para a segurança pública, o que né, a gente conseguiria ver que poderia contribuir nesse caso, ou não ia mudar muita coisa? Se for em relação à atuação da Guarda Municipal, que seria, né, em relação à Guarda Municipal, está virando uma polícia, né, uma polícia dos prefeitos, a Constituição, ela, no artigo 144, prevê ao contrário, então teria que ter uma mudança na Constituição nesse sentido, falando isso no aspecto legal, mas no aspecto social, o problema, ao meu ver, é o seguinte: nós temos 5.000 municípios. Se cada prefeito tiver a sua polícia, a gente vai voltar ao coronelismo, como era antigamente. Então, dar esse poder muito grande aos prefeitos não seria algo, acredito, que a longo prazo, né, e considerando diversas cidades, né, não digo uma cidade como São José dos Campos, mas aquela cidade às vezes pequenininha, pode ser utilizado de uma maneira de intimidar, ou seja, tem milhares de vamos dizer assim, consequências se for dado esse poder. E o treinamento, né, de cada prefeito, de cada cidade que foi dado para cada dessas policiais municipais pode causar grandes problemas. Inclusive, nós vemos aí na região do Vale do Paraíba bastantes abusos, mas não é o tema aqui hoje. Sim, a gente vai continuar no próximo bloco, mas antes eu quero agradecer a participação do Bruno, que esteve aqui com a gente. Bruno, muito obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente nesse bate-papo. A gente teve um probleminha, mas então agradecendo ao Bruno mais uma vez. A gente volta daqui a pouquinho, bem rapidinho, para a gente concluir aqui esse diálogo de hoje, né, sobre justiça. Ainda faltam alguns recortes para a gente conversar também, dialogar. Fique com a gente porque voltamos já já. De volta, e agora, além do Thiago e do Marcelo, a gente vai conversar de forma remota com o psicólogo Luiz Xenofonte. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Luiz, a gente viu aí que é um assunto bastante complexo, né? Divide muitas opiniões, mas fato é que é um tema que ele precisa, né, ser colocado no centro das discussões. E aí é muito importante também, né, falar desse tema, tratar desse tema o quanto antes com essas novas gerações também, né? Para a gente, a médio, longo prazo, a gente ter, né, ações diferentes das que a gente tem visto hoje, né? Que, por sinal, vem crescido. Sim, é importante a gente ressaltar, assim, de bate-pronto, que a sociedade sempre foi violenta. A violência ela é atemporal e temos aí as duas guerras para lembrar a gente. A sociedade não ficou menos violenta de lá para cá, tá? E é importante também que se diga que na psicologia que eu trabalho, nós temos 3 estruturas que compõem o nosso aparelho mental, que se chama id, ego e superego. O id praticamente faz parte das nossas pulsões mais primitivas, né? O superego é a consciência moral, onde a gente vai adquirindo essa consciência moral ao longo do processo de educação, e o ego, que faz parte especificamente da nossa personalidade. Quando a gente fala a respeito do id, nós podemos avaliar da seguinte forma, que todos nós nascemos nascemos com instinto e nós vamos nos humanizando ao longo
do processo maturacional, psicossexual, psicossocial, que seja através dos nossos progenitores, dos nossos cuidadores. Tomando gancho com a questão das pessoas mais jovens, fazendo uma orientação a respeito de não fazer justiça com as próprias mãos, e também em relação a esse caso dos Estados Unidos, é importante ressaltar também o seguinte, que esse rapaz, ele não era de condição precária, ele era rico, né? Era de uma condição, de uma estrutura muito boa, estudou nas melhores escolas dos Estados Unidos, diga-se de passagem. Então, assim, a violência ela não está estruturada só na questão social. A violência também é uma questão da personalidade da pessoa que não sabe lidar com as frustrações. E isso ocorre por quê? Isso ocorre por conta de que existe uma estrutura de personalidade que ela vai sendo construída, né? E a partir do momento que ela é construída, vai ficando algumas lacunas nessa personalidade e possivelmente algumas pessoas desenvolvem uma tendência à impulsividade, né? E uma delas é o caso desse moço aí dos Estados Unidos, e outros casos que a gente conhece de repercussão midiática, aqui no Brasil também já teve. E a gente pode também olhar para a questão da delinquência, que agora é politicamente correto falar delinquência, né? Mas podemos falar de pessoas que são envolvidas com a justiça. Mas, de qualquer modo, eu vejo assim, que a violência, o comportamento violento e a personalidade, elas estão em estrita conexão, por conta desse id que a gente, às vezes, não dá conta. Sim. E para a gente dar um exemplo aqui, né, a gente citou um exemplo lá dos Estados Unidos, como o mesmo Luiz falou, são vários, né, aqui no Brasil também, mas a gente separou 2 casos específicos. Olha só, o primeiro que a gente vai citar aqui é um de 2014, em janeiro, que é um grupo de 30 pessoas, mais ou menos 30 justiceiros, né, perseguiu 3 jovens que eram menores de idade até então, que estariam praticando furtos no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Um dos menores de idade foi espancado por mais de 15 minutos e também ficou preso num poste. Um outro caso também, esse é bem mais antigo, mas nos últimos anos também ganhou uma repercussão um pouco maior, foi na década de 90, né, na cidade de Matupá, no Mato Grosso, interior do Mato Grosso, norte do estado, onde 3 homens invadiram a casa de uma família para roubar joias, bens. E aí eles fizeram reféns, né, os moradores daquela casa, inclusive 2 crianças, mulheres, também por mais de 15 horas. A polícia chegou, conseguiu fazer a negociação, né, com que esses assaltantes se rendessem. No entanto, os 3 foram capturados pelos moradores ali da cidade, Matupá, e eles foram queimados vivos em praça pública. E aí o crime que chamou a atenção, ele foi filmado por moradores ali locais. E aí, Marcelo, como a gente falou, mais uma vez eu queria destacar que quando a gente fala, né, de fazer justiça com as próprias mãos, a própria violência urbana, todos nós, ninguém está imune, né? Mas acaba sobrando mais, né, para quem é de uma classe social menos favorecida, né? Os pobres, negros, muitas vezes até tem um dado do final de 2024 que mostra que homens negros são as principais vítimas de violência aqui no Brasil. Então, a gente tem isso, né, muito bem registrado, são dados, não é aqui a gente falando da boca para fora. Então, tem, mais uma vez, esse recorte. Eu acho que é um assunto importante da gente reforçar também, né? Que essas pessoas acabam sendo mais vítimas ainda, inclusive, né, nesse justiçamento, essa justiça com as próprias mãos. Sim. Os casos de vítima de violência, ela é atingido mais pelas mulheres, né? Os jovens, as pessoas negras e pardas,
e a população de menor rendimento. Uma coisa que podemos ver, Daniela, quando se fala em Brasil, o Brasil é feito de índios e negros. Então, a maioria da população brasileira, existe muito mais negros. E você vê na própria periferia mesmo, a periferia, a maioria das pessoas pobres que existe lá são negros e são as mais atingidas hoje em dia. A maioria das violências, ela está dentro do lar, ela está aqui, a violência, o feminicídio, né, que são as mulheres, e também dentro das comunidades, a maioria das violências hoje no nosso país. Sim. Quero voltar com o Luiz, né? São casos que chamam a atenção, né, Luiz? E principalmente, né, do ponto de vista psicanalítico, né, se a gente for pensar, as pessoas, muitas acham, né, que elas estão ali no direito delas, né, na razão de, essa pessoa fez uma coisa, ela merece ser responsabilizada, né, pagar por aquilo, digamos assim. E como a gente viu em um desses casos, né, os 3 assaltantes, eles foram ali queimados vivos em praça pública e muitas pessoas filmando, né, como se fosse alguma coisa absolutamente normal, né, uma cena de horror dessas. Seria interessante a gente pontuar uma obra do Freud de 1930, O Mal-Estar da Civilização, onde ele fala a respeito de uma estrutura que se chama superego, que é a consciência moral da gente. Essa consciência moral, ela é necessária para que a gente possa viver em sociedade, né? As pessoas precisam se respeitar umas às outras, e com os códigos morais e sociais isso é possível. Quando um grupo de pessoas resolvem fazer justiça com as próprias mãos, o justiçamento, né, ou vigilantismo, é isso, né? Isso é um retrocesso da sociedade, um retrocesso da personalidade, e isso faz com que o ser humano se coloque numa posição muito inferior daquela que nós gostaríamos que fosse, né? Que as pessoas pudessem se respeitar mutuamente. Quando 2 jovens cometem crimes, eles precisam ser punidos em forma da lei, não a gente fazer isso em nome da nossa própria emoção, nosso calor da emoção, só para mostrar para os outros ou para nós mesmos que nós estamos indignados e que nós vamos fazer justiça, independente se a lei vai fazer ou não. Isso é uma imaturidade emocional, é um despautério, né? E, infelizmente, temos que olhar para isso e cuidar dos nossos jovens para que isso não se repita mais. Que eles venham também com, né, uma nova vertente, um novo pensamento. A gente citou esses casos, né, mas é importante a gente lembrar também que hoje, numa era, as pessoas têm mais acesso à informação, só que também abriu margem para muitas fake news, né? E muitos justiceiros, né, muitos casos como esses de justiça com as próprias mãos, acabam afetando inocentes. A gente falou de um recorte social aqui, até tem um caso que ficou bastante famoso, né, no Guarujá, no litoral sul paulista, de uma mulher que foi confundida com uma sequestradora de crianças. Ela foi linchada até a morte, né? Então, e depois provaram que não era ela. Então, nesse caso, olha que grave, uma inocente perdeu a vida por conta, né, de uma fake news, um caso que acabou gerando uma repercussão, né? E aí chegou nesse ponto. Então, é importante a gente frisar esse tópico também. Bom, a gente está aqui chegando nos momentos finais, mas, Tiago, então é importante, esse tema ele precisa ser
colocado mais para o centro das discussões, né, e que a gente precisa ter ali um sistema que ele flua um pouco melhor, né? Mais uma vez, não justificando, ninguém tem o direito de infringir a lei, de tirar a vida de alguém, sobretudo, mas a gente precisa olhar com atenção para a nossa justiça, né? Para o nosso processo, para que ele seja menos burocrático, mais ágil de fato. Qual seria o caminho, né? Uma junção de ética, justiça, né? Responsabilidade. Qual seria o caminho para a gente tentar ir na contramão desses casos que vem acontecendo e melhorar, né, o nosso sistema como um todo, porque todo mundo tende a ganhar, né? Equilibrar esse sistema. Sim, sem dúvida. Acredito que o sistema deve ser equilibrado. Por exemplo, como você comentou, ética. A gente aprender na escola, desde o começo, o que seria ética. E aprender principalmente o que é a justiça. A justiça, ela é a aplicação da lei. E a gente vê nesses casos de justiça com as próprias mãos, que a aplicação da lei, ou seja, a punição, ela não é proporcional. Então, se desde o início nós tivemos uma educação de direito, que são os princípios jurídicos, já no colégio, desde criança, nós entenderemos o que é uma aplicação proporcional da lei. E talvez não teríamos esses casos de justiça com as próprias mãos, porque entenderíamos que isso seria crime, entenderíamos que para cada tipo de situação existe profissionais treinados, estudados, que chegaram àquela conclusão que essa situação deve ser investigada, deve ser punida, e punida de que forma? Por profissionais que estudaram para isso. E não cair, né, o que a gente vê que é o caso, né, que está muito acontecendo, nessas pessoas que acabam sendo a favor do anarquismo, que seria o quê? O Estado não ter o monopólio da força. Então, nós entendemos que se as pessoas entenderem que desde o começo isso é importante para a nossa sociedade, que esse é o nosso contrato social que nós temos, acredito que no futuro serão pessoas formadas, interessadas em entender isso e não cair nessas ciladas, que acaba sendo umas ciladas, porque muitas dessas pessoas que fizeram isso, como mataram, né, quem você você comentou, né, essa pessoa, ou que mataram os meninos, ou que espancaram os meninos, provavelmente foram presas e estão numa prisão, estão sendo punidas por algo que eles acreditavam ser certo. Então, essa informação, essa formação desde a base, levando para o meu aspecto, né, da minha área, que é mais essa área jurídica, acredito que faria um grande efeito na população de uma forma geral. E combater essa desinformação, né, que também contribui muito para casos como esse. Sem né? dúvidas. É isso, então. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Muito obrigada, mais viu? vez. Sejam bem-vindos sempre ao Diálogos. Eu quero agradecer também o Luiz, que esteve com a gente. Luiz, muito obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente no Diálogos de hoje. Seja bem-vindo sempre. Agradeço. É isso, então, né, gente? Tema justiça, a gente viu que são muitas as vertentes, né? Tem ali um recorte social, dá pra gente falar também, né, de uma educação emocional, né? Várias coisas ali que acabam contribuindo, né? É um tema muito mais amplo. São muitas coisas diretamente envolvidas que, para a gente ter uma realidade diferente, precisa ser tratado lá da base, né? Desde a educação, né? A focar na informação de qualidade também, muitas coisas relacionadas. Para você assistir esse programa, então, na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos canais 12.3, 7 da NET e 9 da Vivo. A gente fica por aqui, mais semana que vem, estou de volta a partir das 4 horas da tarde. Espero vocês, até mais!